Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, verso 29 e verso 30. Efésios capítulo 4, versos 29 e 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui a carta aos Efésios, e ele fala a respeito, de não entristecer o Espírito Santo. Então, a nossa mensagem hoje vai ser em cima desse tema, de nós não entristecermos o Espírito Santo de Deus, que sela todo aquele que crê no Senhor Jesus. Quem de nós, nunca foi entristecido por alguém que você amava ou que você ama? Todos nós passamos por esse tipo de situação, não é verdade? Ou se não, alguém que você respeita, que você gosta muito, e aquela pessoa te entristece por algum motivo. A tristeza, nesse caso, ela tem a ver com um sentimento de amizade, de afeto que a gente tem uns com os outros. Às vezes, quando você gosta de alguém e aquela pessoa, às vezes, toma uma atitude ou fala alguma coisa que te entristece, faz parte isso do nosso dia a dia, muitas vezes. E aqui o apóstolo Paulo, no verso 30, ele diz, e não entristeçais o Espírito Santo. Então, nós percebemos que o Espírito Santo, fazendo parte da trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele também se entristece. Alguma atitude que nós tomamos no nosso dia a dia pode muitas vezes entristecer, não o nosso irmão, o nosso amigo ou a nossa família, mas o próprio Espírito Santo de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo para nós não entristecermos, para nossas ações não trazer esse sentimento de tristeza. E é interessante pensar no Espírito Santo, irmãos. Porque o Espírito Santo, ele fala, a nós, ele foi uma promessa de Jesus aos seus discípulos. Se nós formos, deixa marcado aqui, irmãos, eu vou marcar o meu também, A gente vai voltar para cá, tá? Mas a gente vai usar isso aqui só como base. Então, vamos agora lá no livro de Atos. Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Versículo 29. Está falando aqui na passagem de Filipe, que é enviado ao deserto. Olha o que a palavra de Deus nos diz aí. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E disse o Espírito... E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entende tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Aqui a gente vê a passagem de Filipe que é enviado pelo Espírito Santo até o deserto
para se encontrar com esse eunuco. E é interessante porque, pelo que nós vemos na descrição do versículo, Filipe ouve o Espírito Santo falando com ele. Ó, corre, se achega ao carro. Fica pareado com o carro aí que está andando, um carro de boi. Tá? Então, nós podemos ouvir o Espírito Santo, ele fala conosco. Talvez não nessa mesma forma que falou diretamente aqui, mas ele fala ao nosso coração. Mas também, se nós formos lá em Romanos, capítulo 8, ele não fala só conosco, mas ele também intercede por nós. Romanos, capítulo 8, versículo 27. Romanos, capítulo 8, versículo 27. Eu vou ler o 26 também, tá, irmãos? Vou ler o 26 também. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo, irmãos, ele tem o papel de nos ajudar nas nossas fraquezas e de interceder por nós diante de Deus, que examina os nossos corações. Então, o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade de Deus, ele é Deus, né? Ele é o Deus Espírito, mas ele também é o que habita dentro de nós e intercede por nós. Ele pode falar diretamente conosco, mas ele também intercede diante de Deus por nós, mesmo que nós não saibamos falar com Deus, pedir aquilo que realmente Deus quer nos dar. Se nós continuarmos no livro de Romanos, formos lá para o capítulo 15, Romanos capítulo 15, no versículo 30, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele diz: "E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus." Então, peraí, ele fala do amor do Espírito. O Espírito Santo, ele tem um amor, uma proximidade com nós como filhos de Deus. Tá? Então, ele fala, ele intercede, ele nos ama. O Espírito Santo também nos ouve. Se nós formos lá no Evangelho de João, Jesus falando a respeito do Espírito Santo ali em João capítulo 16, desculpa. Capítulo 16. Nesse capítulo, Jesus fala muitas coisas a respeito do Espírito Santo. E ele diz assim no verso 26. "Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o Pai vos ama, visto como vós me amastes." Desculpa, irmãos, é 16:13, tá? Eu confundi aqui, que tem o 14:26. 16:13. "Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir." O Espírito Santo, irmãos, ele nos guia a toda a verdade, e ele também nos ouve, para que possa, anunciar a nós aquilo que há de vir. Nesse mesmo
Livro de João, agora no capítulo 14. Capítulo 14, volta uma página, verso 26. Agora sim é o 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, irmãos, ele é fundamental na vida do cristão, porque ele fala, ele intercede, ele nos ensina, ele nos ouve, ele nos ama, ele examina os nossos corações, ele testemunha da parte do Pai. Se você voltar aí, capítulo 15, agora no versículo 26 mesmo, né, que nós lemos. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós. Não, desculpa, eu estou no 16, é o 15. 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então veja, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele está presente no nosso dia a dia como filhos de Deus. E aí o apóstolo Paulo, né, voltando lá em Efésios, vamos voltar lá no nosso texto? Ele diz assim no verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças ao que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selados para o dia da redenção. Então, cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você canta, que as suas palavras edificam e que de forma nenhuma você entristeça o Espírito Santo. É importante, irmão, nós ter em mente que a vida nossa, ela é feita de escolhas. E quando nós escolhemos coisas boas, o resultado são coisas boas. Mas, se nós escolhermos as coisas ruins, o resultado que nos acompanharão dessas decisões ruins são coisas ruins. Tá? Desse modo, quando você ama alguém, que você vê que quem ama fazendo escolhas erradas, você se entristece. Assim também o Espírito Santo, quando nós tomamos decisões erradas na nossa vida, quando nós falhamos diante de Deus, nós entristecemos o Espírito Santo. Pensa na posição de um pai que dá um conselho para o filho e o filho toma uma decisão errada. Aí você fala, puxa vida, ele está fazendo algo que eu não falei para ele não fazer. E aí, você continua acompanhando o seu filho, daqui a pouco você vê as consequências das ações dele. E aí você também se entristece. Assim é o Espírito Santo com relação a nós, os filhos de Deus. Quando nós tomamos decisões erradas. Quando nós fazemos julgamentos errados. Quando você não toma a decisão correta, o Espírito Santo, ele se entristece. Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós falhamos nos seus mandamentos, nas nossas atitudes, nós entristecemos o Espírito Santo. Por isso que Paulo ele vai continuar aí em Efésios capítulo 4, versículo 31, né? Ele fala, não entristeçais toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Então, peraí, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, que quando nós falhamos nessas coisas, entristecemos o Espírito Santo de Deus, que está em nós. Quando nós, irmãos, não nos direcionamos pela palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina a palavra de Deus, o nosso caminhar no dia a dia, e aí a gente comete essas coisas, o Espírito Santo se entristece. Ele fala de duas situações distintas aqui. Uma é como eu faço para me entristecer o Espírito Santo.
com gritaria, com amargura, com blasfêmia, com malícia. E a outra é como eu alegro o Espírito Santo. Versículo 32. Antes sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Hoje nós estávamos aí estudando, a carta aos Colossenses, e uma das coisas que nós aprendemos hoje é que nós, como cristãos, quando vamos lidar com os nossos irmãos, a gente tem que suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, demonstrar amor uns pelos outros. E isso alegra o Espírito Santo. Devemos tomar cuidado para que nós não tenhamos um coração insensível às coisas de Deus e nos deixamos entristecer o Espírito Santo. Tá? Cuidado com o que você fala, de que forma você fala. O cristão tem que ser muito cuidadoso. Se você ama o Espírito de Deus, você não quer entristecê-lo, e sim alegrá-lo. Então você deve renovar a sua forma de pensar e se revestir dessa nova pessoa criada em Cristo Jesus, criada em Deus com justiça e santidade. No próprio livro de Efésios, capítulo 4, verso 23 e 24, o apóstolo Paulo vai dizer, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então o apóstolo Paulo ele já vinha tratando a respeito das coisas dessas duas formas de viver, uma do modo antigo e outra do modo novo. O modo novo, vestindo-se desse novo homem, criado em Deus, renovando a sua mente, a sua forma de pensar. Ele vai dizer no versículo 25, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, Não fique remoendo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca palavra nenhuma torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então veja, irmãos, o apóstolo Paulo ele vai apresentando esses dois aspectos, do novo homem e do antigo homem. E de fato, quando nós estamos no nosso dia a dia, nos ambientes que nós muitas vezes participamos, no trabalho, na escola, na vizinhança, muitas vezes as pessoas não são verdadeiras, as pessoas não têm paciência, não se suportam, ficam com ódio, falam palavras de baixo escalão. E nós, como cristãos, devemos ser esse novo homem, para que o Espírito Santo não seja entristecido. Tá? Mas nós devemos nos esforçar. O Espírito foi enviado por Deus, por meio de Jesus, para que nos guiasse a toda a verdade, para que Ele também glorificasse ao Senhor Jesus. Quando glorificamos a Jesus em nossas vidas, as nossas palavras e atitudes alegram o Espírito Santo. Se nós voltarmos, vou deixar marcado aqui de novo, voltarmos lá em João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15. No versículo 26 e 27, diz assim: Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar,
aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, o Espírito Santo, irmãos, ele testifica das coisas de Jesus. Ele testifica do Filho, como sendo o nosso Senhor e Salvador, como sendo o Messias. Mas ele continua, o apóstolo aqui, ele diz: e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Os apóstolos também iriam testificar de quem? Do próprio Senhor Jesus. Tá? E eles o fizeram. Mas Jesus também incumbiu a nós para sermos testemunha dele. Então, se nós formos lá em Atos, né, capítulo 1, Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim, capítulo 1, verso 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o Espírito Santo foi enviado para nós, irmãos, para testificar do Filho. E para nos fazer também testemunhas do Senhor Jesus. Amém? Então, quando nós estamos glorificando a Jesus através das nossas vidas, do nosso testemunho, através da pregação do Evangelho, através de uma vida renovada em Cristo, irmãos, estamos glorificando a Jesus. E não entristecendo o Espírito Santo. Essa nova pessoa que é criada em Deus, quando recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando ele se dedica à vontade de Deus, ao amor e à alegria e à paz, ele glorifica a Jesus. E o Espírito se alegra. Vamos voltar lá novamente. Efésios, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Irmãos, o Espírito Santo, ele é um selo, uma marca em nossas vidas, que vai ser apresentada diante de Deus lá no dia da redenção. Nós estamos selados, irmãos. Por isso que nós cremos que uma vez que o homem crê no Senhor Jesus e é salvo, ele é salvo eternamente. Porque ele recebe o selo do Espírito Santo, proveniente de Deus. E o Espírito Santo, ele vai ser apresentado no dia da redenção. Porque nós estamos selados, marcados, com o selo do próprio Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Amém. E ele continua, para deixarmos toda a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, que nós possamos alegrar o Espírito Santo, irmãos, sendo, uns para com os outros, benignos, pessoas boas, misericordiosas, que tem misericórdia do irmão, tenha paciência com o seu irmão. É verdade, irmão. Perdoe o seu irmão. Compreenda o seu irmão. Olha, irmãos, nós sabemos que tem muitas igrejas aí ensinando a palavra de Deus de forma errada. Tem, mas tem mesmo.
desde os tempos dos apóstolos. Né? As heresias, os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos apóstolos. Isso tem se cumprido, tá? Mas também, irmãos, não precisamos ser juízes desses irmãos. Devemos ensinar a verdade, pregar a verdade e viver a verdade. Tá? Quando você... Porque muitas vezes a gente contende, não com aquele que ensina errado, muitas vezes com aquela ovelha que aprende errado. Seja paciente. Seja misericordioso com essas pessoas. Tenha amor por elas. Porque tem muitos falsos pastores. Como nós vimos algumas semanas atrás, né, o irmão Francisco falando sobre as Bíblias que estão sendo adulteradas. Tenha paciência. Muitas vezes aquela pessoa ela não está sendo ensinada de forma correta. Não é por culpa dela. Muitas vezes ela está dentro de um contexto. Quando você tem a oportunidade de conversar com essa pessoa e evangelizar essa pessoa e mostrar a verdade, mostrar o que é correto, vá com amor, vá com paciência, ora a Deus, fala, Senhor, que a tua palavra fale ao coração dessa pessoa. E tenha paciência. Porque nós não temos que convencer as pessoas de que elas estão erradas. Mas esse é o papel do Espírito Santo. Ele nos convence do pecado e da justiça. Então perceba, esse é um trabalho do Espírito Santo. Qual é o nosso papel? Pregar a verdade. Anunciar o evangelho de salvação verdadeiro. Mas tenha paciência, sede paciente uns com os outros. Demonstre amor por essas pessoas. Porque muitas vezes elas estão muito próximas de nós. Não se torne aquela pessoa chata na sua família. Não. Seja uma pessoa normal. E quando você tem a oportunidade, você diz a verdade. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, irmãos. É ela que transforma as nossas vidas. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quando nós testificamos de Deus, quando nós falamos com convicção da nossa fé para as pessoas, e quando as pessoas enxergam em nós pessoas diferentes, elas vão sendo atingidas pela palavra de Deus e pela nossa vida de testemunhar, pela nossa vida como testemunho. E deixa Deus falar o coração dessas pessoas. Porque quando nós glorificamos a Deus pelo nosso modo de viver, alegramos o Espírito Santo. Mas quando nós nos colocamos como juízes de todos, tentando, convencer a pessoa na força, não, você está errado. Tenha paciência, meu querido irmão. Deixa a palavra de Deus falar no coração dessa pessoa. Porque nós somos só testemunhas. Mas quem transforma é o poder da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Então, a gente tem que ir com paciência. Agora, o que o apóstolo Paulo diz aqui? Não entristeça o Espírito Santo. Não é com raiva, com gritaria, não é com forçação, não. Nós temos que viver uma vida diferente. Encha-se do Espírito Santo. Deixe que Ele direcione a sua vida. Quando você tem a oportunidade de falar a um grupo, fale do amor de Deus.
Fale daquilo que o Senhor Jesus fez quando Ele esteve aqui nesta terra. Fale dos seus milagres. Fale dos seus ensinamentos. Pegue uma parábola e explique a parábola com entendimento. Deixe que a palavra de Deus fale ao coração das pessoas. Muitas vezes a gente pega muitas palavras exortativas, só de exortação. Não. Mostre o que Deus operou por meio do seu povo quando saiu do Egito, por meio dos seus profetas, quando esteve entre as nações ali de Israel. Nós temos tantos assuntos na palavra de Deus, irmãos, que transforma a vida das pessoas. Hoje eu estou falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos convence do pecado, do Espírito Santo que nos ensina, do Espírito Santo que intercede por nós, que nos ouve, que examina o nosso ser, mas que também se entristece. Se Paulo está dizendo para esses irmãos, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, os quais nós estamos selados, irmãos, é porque muitas vezes nós entristecemos pelas nossas atitudes, pela nossa arrogância, pela nossa falha, pela nossa falta de fé. Então, que o Espírito Santo de Deus seja realmente um amigo nosso, que está sempre conosco, e Ele direcione as nossas palavras, o nosso testemunho, a nossa vida, que nós vivamos uma vida diferente, irmãos, que as pessoas possam falar assim, não, esse rapaz aí, ele é diferente, tá? E não estou falando dentro da igreja, mas fora da igreja, porque dentro da igreja é mais fácil, né, irmãos? Aqui todos nós amamos a Deus, todos nós estamos aqui para louvar a Deus. Falamos a mesma língua, temos o mesmo Espírito que age em nós, o nosso ser. Na igreja é muito gostoso. Mas seja diferente, seja prazeroso a sua presença nos outros lugares. É claro, irmãos, muitas vezes as pessoas vão afrontar a palavra de Deus, vão afrontar o próprio Deus, e nessas situações, Deus vai dar sabedoria para que nós nos levantemos e lutemos. Tá? Não se acovarde. Lute pela verdade. Lute pela salvação, né? Não é o que Judas diz? Nós temos que batalhar pela fé uma vez entregue aos santos. Então, nós temos que lutar. Muitas vezes as pessoas vão afrontar. E aí você vai ter sabedoria para combater, porque o inimigo, ele ataca. Mas muitas vezes, irmãos, são pessoas que estão enganadas, que estão sofrendo, que estão distante de Deus, que estão andando em trevas, e que às vezes uma palavra sua, uma atitude sua, é uma lâmpada que se ilumina no meio de tanta escuridão, irmãos. E eu tenho estado num ambiente bastante difícil, né, com pessoas que não temem a Deus. E eu tenho aproveitado as oportunidades. Eu peço que os irmãos também aproveitem. E que nós possamos viver essa vida diferente, renovando a nossa mente, o nosso espírito, e nos revestindo desse novo homem que foi criado por Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos encerrar o nosso culto. Agradeço aos irmãos, que Deus possa realmente nos abençoar, que possamos alegrar no Senhor Jesus e no seu Santo Espírito. Pai querido, Pai amado, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que nos ajuda, que nos ensina. Obrigado, ó Pai, pelo Espírito Santo, que cada um de nós temos dentro de nós, ó Pai, que tem feito morada em nossas vidas. Pai, que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa
nos ensinar, nos direcionar a toda a verdade. E que de forma nenhuma, ó Pai, pelas nossas ações, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos, venhamos a entristecer o Teu Santo Espírito, ó Pai. Mas que nós possamos nos encher do Teu Espírito e nos alegrar no Senhor, vivendo uma vida que agrade ao Senhor, que glorifique a Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Muito obrigado, ó Pai, por cada um dos Teus servos que estão aqui nesta noite, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito enche as suas vidas e que nós possamos ter uma semana debaixo da Tua paz, da Tua graça e que possamos ser testemunhas vivas, vivendo uma vida que agrade ao Senhor, que ande de acordo com a Tua palavra, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes nós falhamos. Nós reconhecemos, ó Pai, que somos falhos, mas clamamos pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, para que possamos agradar ao Senhor. Nós Te louvamos por isso e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, com uma oração silenciosa. Estamos encerrados. Deus abençoe.